Jesus, ele já é o presente de Natal, né? Nós não queremos entrar aqui em discussão sobre a data do nascimento de Jesus, mas nós cremos que Jesus veio para nos salvar. Esse é o propósito ao qual nós precisamos anunciar, porque Jesus, ele nos chamou para a sua maravilhosa luz e ele nos deu uma responsabilidade lá em Mateus 28, 19, nos convidando para um ide por todo o mundo, fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? Fazer discípulos é convidar as pessoas para seguirem a Jesus, não a nós, não ao irmão Fábio, nem ao Gustavo, nem ao Ageu, nem ao irmão Edson Nascimento, que está aqui no Instagram conosco. Oh, glória a Jesus! Não é para seguir a nós, é para seguir a Ele, ser discípulo dele, porque homens não podem fazer discípulos, porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele é mais enganoso do que todas as outras coisas desse mundo. Portanto, nós podemos tomar um caminho diferente, sem rumo, e levar as pessoas para um lugar de tristeza, de dor, para um lugar aonde não é a vontade de Deus. Portanto, o nosso convite de todas as quartas-feiras é para que você possa se tornar um seguidor de Jesus. E lá no texto, eu quero começar, vou falar aqui alguns textos, mas eu quero começar lá no livro de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor. Esse texto está falando que José, ele estava prometido em casamento para Maria, e de repente chega a notícia que Maria estava grávida. E ele já estava pensando numa forma de desfazer o casamento, que para um judeu, se hoje é difícil, irmão, imagina você estar com o casamento marcado com uma pessoa que você ama, e de repente você recebe a notícia que essa pessoa está grávida e não é de você, porque ele não tinha tido nenhum tipo de conjunção carnal com Maria. E quando ele estava ali pensando, esse texto está falando disso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, essa parte aqui é muito importante, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse texto aqui começa a falar do propósito de Jesus. E assim como Jesus tem um propósito, existe um propósito também na nossa vida. E isso é um termo muito falado hoje, propósito, e eu quero dar um outro nome para essa palavra: sentido de vida. Jesus nasceu com um sentido, ele tinha uma direção, assim como você também nasceu com um sentido, com algo para você fazer. E Jesus deixa isso bem claro. Aqui em Mateus 3, 5, 6, a Bíblia diz que então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Jesus, a partir do momento que ele cumpriu todos os protocolos de uma vida judaica, porque Jesus era judeu, e foi batizado no Rio Jordão por João Batista, ele começa então seu ministério, e a partir daí ele não para de ir na direção a qual ele veio aqui fazer. Jesus veio para morrer na cruz, para se sacrificar pelos nossos pecados, pelas nossas incongruências, pelas nossas insatisfações da carne, pelas concupiscências da carne, porque nós não conseguimos nos livrar disso sozinhos. Nós nascemos com iniquidade, coisas que nós carregamos desde a nossa tenra infância e que vem pouco a pouco dominando-nos. E esses desejos de pecar, de falar mal das pessoas, de tocar em coisas impuras,
de fazer coisas que desagradam a Deus, mesmo nós não desejando fazer isso, mesmo que aquilo vai nos ferir, mesmo que aquilo vai nos incomodar, a gente acaba fazendo. E Jesus sabe disso. Por isso que Ele nos deu essa possibilidade, por isso que Ele nasceu. Ele nasceu com esse propósito, com esse sentido de dar uma oportunidade para que, por intermédio da morte dele na cruz, por esse sacrifício, nós temos a oportunidade de nos arrepender do pecado. Um dia eu caminhava tão triste, tão cabisbaixo, irmão, achando que não tinha mais solução para minha vida, que eu estava condenado à morte espiritual, que eu já tinha apertado o botão vermelho e falado, agora eu vou acelerar fundo por fim. Mas no meio do caminho tinha alguém pregando, anunciando esse Jesus, e eu criei nesse Jesus e ele me alcançou, e hoje eu estou aqui falando desse Jesus para você, irmão. Que esse sentido que Jesus tinha na vida dele, ele não desistiu. Ele foi para o destino dele sem parar. Nada parou Jesus de chegar ao destino dele, que era a cruz, só para ele poder te dar a oportunidade de se arrepender dos pecados. Porque naquele tempo, se você quisesse ser purificado dos seus pecados, você precisava ir ao templo e fazer um sacrifício. E se você não tivesse recurso financeiro, você ia ficar com aquele pecado. Esse pecado hoje é gratuito. Porque quando Jesus teve o sangue vertido, o sangue de Jesus caiu na terra, o véu do templo se rasgou e não precisava mais de nenhum intermediário entre você e Deus. E quando a Bíblia está falando ali de Israel, de povo judeu, está falando de nós também. Nós somos Israel porque fomos enxertados na videira por intermédio de Jesus. Então tudo que está escrito ali, sabe, irmão Fábio, para mim a Bíblia é uma só. Novo Testamento, Velho Testamento, toda a Bíblia, irmão, é Jesus. Toda a Bíblia fala de Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento fala de Jesus, o Apocalipse fala da volta de Jesus. A Bíblia é Jesus, porque Jesus é a palavra. E toda vez que Jesus era questionado sobre o caminho que ele devia seguir, os discípulos falavam, olha, mas ali naquele lugar tá precisando mais de você, olha, tem fulano chamando você para orar lá na casa de ciclano. E Jesus respondeu aqui em Marcos 1, 38, 39, vamos para outro lugar, vamos para os povoados vizinhos, para que lá também eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus tinha uma clareza muito grande do propósito dele. Jesus tinha uma clareza muito grande do sentido de vida que ele tinha. Ele fazia aquilo que ele acreditava que ele veio aqui fazer, e nada, absolutamente nada, desviava Jesus do caminho dele, do destino dele. E o recado que Jesus quer nos dar nesta noite é que nada possa nos desviar do caminho que Ele preparou para nós. Nada deste mundo, nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nenhuma oferta, nenhuma sedução, nenhuma tentação possa desviar você do caminho da cruz, no caminho da cruz, porque é por intermédio da cruz que você pode chegar em Deus. É por intermédio da cruz, é por intermédio da renúncia da sua carne, da renúncia das suas vontades, dos seus desejos, pela renúncia das coisas do mundo, pela renúncia de você estar certo em determinadas situações que você entra em contenda com pessoas. É você renunciar a tudo isso para você poder amar pessoas. Porque Jesus veio aqui no mundo ser sacrificado, porque Deus amou o mundo e o mundo são pessoas. Deus entregou Jesus por pessoas para que você e eu pudesse amar essas pessoas, para que nós também possamos ser amados por pessoas, e dessa maneira nós podemos caminhar de uma maneira em comunhão, de uma maneira justa, de uma maneira sincera, de uma maneira digna e de uma maneira contínua para a cruz.
Aleluia, Jesus. E quando esse texto, João 3,16, fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele está falando de amor. E amor é renúncia, irmão. Se você está em contenda aí com seu esposo, ou com a sua esposa, com seu filho, com seu amigo, com seu patrão, com seu líder, pede perdão agora. Mesmo que você tenha sido humilhado, mesmo que você ache que está certo. Eu até postei um texto essa semana no meu Instagram. O certo é não querer estar certo. Porque quando a gente quer estar certo, infelizmente, nós estamos entrando em contenda. Nós estamos entrando em confusão. E Provérbio diz que tem coisas que Deus odeia, mas tem coisa que Deus abomina. E o que Deus abomina é quando tem contenda entre irmãos. Quando a gente faz algo que causa contenda. Então, irmão, pede perdão, se humilha. Se você foi humilhado, Jesus foi muito mais humilhado. Muito mais além. Foi traído. Pede, se reconcilie agora, nesse momento. Tire essa mágoa, essa dor do seu coração e prossiga para o alvo, que é a cruz. Porque se você não renunciar a esses sentimentos, se você não renunciar a essa vontade de querer estar certo, você vai seguir no caminho contrário de Jesus. E dessa maneira, você vai se afastar de Deus. Se afastando de Deus, você se afasta do Espírito Santo. E daí você vai começar a ficar triste, daí você vai começar a ficar aquela pessoa amargurada, e daí você vai começar a ficar aquela pessoa pesada, carregada, e tudo vai ficar ruim à sua volta. Então, se você está com esse sentimento hoje, Deus está falando para você: renuncia tudo isso, joga fora, joga isso fora e vem no caminho da cruz. Porque Jesus, ele não parou de percorrer o caminho dele para a cruz, mesmo sabendo que ele ia perecer lá, mesmo sabendo que ele ia ser humilhado, mesmo sabendo que eles iam açoitar ele de várias maneiras. O corpo dele foi todo machucado, foi colocado uma coroa de espinhos nele, cuspiram em Jesus, deram vinagre para Jesus, fizeram chacotas. Você é o rei, você não é o rei, se salva aí, rei. Eu dou a paz do Senhor aqui, pastor Altair, boa noite. Doutor Ferreira, advogado lá de Cotia, paz do Senhor. Doutora Eliana Pim. Temos vários irmãos nos assistindo aqui no Instagram, no Facebook. Matheus Ramos aqui no YouTube, o Biro Alves, o Luiz Oliveira. Deus abençoe vocês, irmãos. A palavra do Senhor, ela é bem clara nessa noite. Jesus tinha um sentido, e esse sentido é o que Ele quer para a tua vida. Que você se mantenha nesse sentido. Se você não está encontrando sentido em nada, encontre o sentido então nisso aqui. Tem um propósito de Jesus. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Jesus te chamou. Se você parou aqui para ouvir, é porque Jesus chamou você. Chamou você para o id dele, para fazer discípulos, para anunciar. Olha só, enquanto as pessoas chamavam Jesus para ir para outro lugar, ele falou: não, vamos para os povoados vizinhos, vamos andar por aí. Se você é pastor, você é obreiro, você que às vezes está achando que não, olha, na minha igreja eu não tenho oportunidade, eu não estou fazendo nada, vai para a rua, pega a Bíblia, abre a Bíblia, abraça alguém, ora por alguém. Aproveita o tempo que você está no trem, no metrô, que você está caminhando na rua, ora por uma pessoa, por uma sequer. Uma pessoa pode significar uma multidão. Você não sabe o que tem por trás dessa pessoa. Às vezes nós queremos ser servidos, mas nos esquecemos que Deus nos chamou para servir. Então, Deus te chamou para um caminho, e siga esse caminho. E esse propósito de Jesus, ele tem 3 pilares. Vou falar aqui bem rápido, que te dá sentido na vida. O primeiro deles foi no começo do texto aqui que eu falei. José foi chamado filho de Davi, não foi à toa. Davi não era uma pessoa boa, gente. Davi tinha vários defeitos, mas tinha uma coisa de Davi que Deus amava,
que era a obediência. E quando José pensou em deixar Maria, Deus visitou José e José obedeceu. Se submeteu àquilo, mesmo aquilo sendo contra os princípios judaicos, mesmo aquilo sendo contra ele, a mulher dele grávida do Espírito Santo, difícil acreditar num troço desse. Mas ele obedeceu. E o principal pilar, o primeiro de todos para que você tenha uma vida com sentido é obedeça. Obedeça a voz do Senhor, obedeça o chamado do Senhor na sua vida, obedeça às autoridades, obedeça a sua liderança, obedeça e se submeta, porque a obediência, ela gera princípios na sua vida, e os princípios geram o cumprimento de promessa. Porque Jesus não era parente de Davi, ele é filho do Espírito Santo de Deus. Quem era parente de Davi era José, mas José ensinou a Jesus a ser obediente, porque José foi pai de Jesus. Jesus foi criança, foi ensinado por um homem que era obediente. O segundo princípio aqui, meu irmão, é a fé. Que é mais fé que Maria tinha, ô irmão Fábio? A fé que Maria teve que ter de crer no anjo Gabriel. Olha, você vai receber no teu ventre, você é agraciada, o Filho de Deus. E ele veio aqui para salvar o teu povo do pecado. Só que ele vai trazer sofrimento, você vai sofrer por causa disso. Você vai ter que renunciar até ao seu amor de mãe aí. Você vai ter que ver seu filho sendo massacrado. Mas creia que isso vai ser uma bênção. Você vai ser agraciada por isso. E nos momentos, imagina Maria sabendo disso. Maria então preparou Jesus, assim como José preparou Jesus a ser obediente. E foi por isso que Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi, porque Bartimeu sabia de onde ele vinha, de onde ele veio. Porque Jesus era obediente e foi obediente até a morte, uma morte de cruz. Mas para chegar nessa morte de cruz, ele precisou ter fé. Porque no momento que ele estava lá no Getsêmani, suando sangue, em que a carne dele se enfraqueceu, e ele chamou os discípulos para orar e disse: olha só, vamos orar, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. E ele estava ali suando sangue. E ele chegou a dizer: Pai, se puderes, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A obediência e a fé de Jesus o conduziu até a cruz e não nos deixou na mão. Porque se não fosse ele, hoje a gente não estava aqui. Eu não estaria aqui. Eu não estava aqui vivo. Digo para você, irmão. Portanto, se mantenha na obediência, se mantenha na fé. Independente da circunstância que você esteja enfrentando, independente da dificuldade. Se você quer um sentido para a sua vida, siga esses dois pilares, obediência e fé, e continue caminhando para a cruz. E o terceiro e último que eu quero compartilhar com os irmãos é o brilho pessoal que Deus coloca em você. Quando você levanta a sua mão, quando você abre o seu coração para Jesus, você recebe o brilho que ele tinha, porque Jesus, quando nasceu, antes de nascer, a estrela dele já estava sendo vista. Veio reis, veio magos, sei lá, 3 pessoas de muito longe vieram conhecer o Salvador do mundo, trouxeram a ele presentes. Só que você ter a presença de Deus é maravilhoso, porque você impacta na vida das pessoas, te dá um brilho pessoal. Jesus chegou a dizer: olha, essa luz, ela não pode nem ser escondida, ela tem que ser colocada num lugar alto. Só que tem uma coisa, irmão, você vai ser perseguido por causa dessa luz. As pessoas do mundo, os filhos de Satanás, que é o pai da mentira, vão tentar apagar a sua luz. Mas se você tem Jesus, não deixa. Se liga nesses 3 pilares que eu estou trazendo aqui para você: obediência, fé, brilho pessoal. Se você tem a presença de Deus, você vai ser notado onde quer que você esteja. É isso que Jesus quer, que essa luz se mantenha acesa dentro de você, que é a luz do Evangelho.
à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz que te conduz, e você carrega essa luz, porque você é de Jesus. Então leva essa luz aonde quer que você esteja. Não para de levar ela. E para finalizar, eu quero deixar aqui um versículo. Mateus 6, 19 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o tesouro, aí também estará o seu coração. Glória a Jesus. Você já recebeu neste Natal o maior presente que você poderia ter recebido, que é Jesus. E se você ainda não recebeu, se você ainda não aceitou esse Jesus no seu coração, receba ele agora na sua casa. Abra seu coração para Jesus. Glória a Jesus. E deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Eu agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um Feliz Natal a todos os irmãos e que tenha paz e abundância na sua casa e na sua família. Amém. Glória a Jesus. Feliz Natal a todos. Glória a Jesus. Que Jesus abençoe a cada lar, a cada família, e que os lares sejam cheios desse Jesus, com muita obediência, muita fé, glória e muito brilho. Glória a Jesus. Obrigado, porque irmãos. Você é a imagem